deveria ser nosso desafio maior de intelectuais e de pesquisadores neste fim de século e de milênio, ou seja, reinventar um conhecimento que tenha feições de beleza, reconstruir uma ciência que tenha sabor de vida e cheiro de gente, no século necrófilo, que se especializou na ciência e na arte da morte, da guerra e da destruição. Começamos a nossa videoaula de hoje com um trecho do livro do Andreola Balduino, chamado O Processo do Conhecimento em Paulo Freire. Aproveito a oportunidade para lembrar que este ano comemoramos o centenário do educador brasileiro Paulo Freire. Começamos bem e vamos falar hoje de política, educação e função do Estado. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem vai assistir essa aula pela manhã e também boa tarde para quem puder assistir esta aula à tarde, hoje, segunda-feira, dia 29 de março de 2021. O Ceará continua em isolamento social rígido. Bom, inicialmente eu queria tratar do contexto histórico do termo política. Essa aula de hoje ela é pré-requisito para as próximas aulas sobre políticas públicas e sobre políticas públicas em educação, no caso do Brasil. Então, o termo política, muito desgastado hoje, não só hoje, mas já há muito tempo, ele sendo considerado, a partir do seu contexto histórico, ganha grande relevância. Vejamos o que diz Aristóteles sobre política. Ele diz que o homem é um animal político. Aristóteles. Para Aristóteles, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Você imagina se essa definição de política fosse adotada no Brasil hoje? Aí eu podia cantar aquela famosa composição do Jorge Benjor, né? Vocês conhecem, não vou citar aqui, né? Então, para Aristóteles, política é ciência e tem por objetivo a felicidade humana. Divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem, e com a política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva. Então, só aqui já tem assunto para um artigo, para um TCC, para um workshop, para uma outra videoaula. Aristóteles coloca que o homem é um animal político e dá à política o estado de ciência que tem por objeto a felicidade humana. Primeiro, a felicidade individual, que seria o aspecto ético. E depois, a política propriamente dita, que tem preocupação com a felicidade coletiva. Então, essa seria uma entrada inicial no termo política. Bertrand Russell, já agora no final do século XIX, ele coloca o seguinte: conjunto dos meios que permite alcançar os fins desejados. Isso é política. Então, nós já temos aqui um outro conceito de política, dizendo que política é aquilo que se consegue por meios que devem chegar ao alcance de fins desejados. No caso, fins coletivos. No caso, a felicidade individual e coletiva do ser humano, como diz Aristóteles. E, pegando o dicionário, para fechar um pouquinho mais aqui esses conceitos de política, diz o seguinte, o dicionário, que política é a arte de governar, é o uso do poder para defender seus direitos de cidadania. Repito, seus direitos de
cidadania. Então, pegando o contexto histórico de política, pegando a origem do termo política, nós podemos ficar felizes. Felizes por quê? Porque a política seria a arte do bem comum. A política seria, ou deveria ser, a ciência que traria a felicidade individual e coletiva do ser humano, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer país. Muito bem. Voltando um pouquinho para a Grécia, a palavra política está sustentada por uma expressão grega que significa polis, que quer dizer cidade. Então, a política, na concepção grega, está muito relacionada à vida na cidade, à vida na polis. E ainda, caminhando pela origem da palavra política, dentro do contexto histórico, Aristóteles vai mais além, e diz o seguinte: o indivíduo que não consegue viver em sociedade ou não necessita de nada porque se basta a si mesmo, não participa do Estado. Vou repetir. Aristóteles: o indivíduo que não consegue viver em sociedade ou que não necessita de nada porque se basta a si mesmo, não participa do Estado. É um bruto ou uma divindade. Então, segundo Aristóteles, quem é que não é um ser político? Ou quem é que renega a política? Ou quem é que não participa dela? O bruto ou a divindade? Ou seja, a política é para todos, é para quem vive em sociedade. Só não participa dela quem se basta a si mesmo. Quem se basta a si mesmo não precisa da ajuda do Estado, do apoio do Estado. E segundo Aristóteles, esse indivíduo é um bruto, é um animal, ou é uma divindade, que não precisaria também da política. Então, esses conceitos nós estamos colocando nessa aula de hoje, porque vamos falar muito de políticas públicas, políticas educacionais, política de saúde, política para a educação, política do meio ambiente, E temos que entender que vamos tratar da política, vamos tratar da política como? Vamos tratar da política como um serviço à sociedade, como a ciência que traria a felicidade individual e coletiva do indivíduo. Portanto, vamos nos ater à política no seu sentido histórico, na sua evolução histórica e na função que será, digamos assim, atingida ou não pelo Estado a partir da política voltada, por exemplo, para a educação pública, em especial a educação pública, em especial a saúde pública, em especial os serviços públicos. Bom, para a gente não ficar tanto da antiguidade clássica, eu trouxe para vocês também um conceito mais recente de política, da Marilena Chaui. O que é que ela diz sobre política? Um conceito geral, mas um conceito mais recente, que vai também nos ajudar a entender a importância da política, ou melhor, que deveria ser importante se fosse bem tratada por aqueles que a fazem, ou por aqueles que cobram atitudes do Estado. Vamos lá. Diz a Chaui: a política foi inventada pelos homens, repare bem, tudo é invenção humana, tudo é construção. A política foi inventada pelos homens como modo pelo qual pudessem expressar suas diferenças. Repare bem, a Chaui coloca aqui: nós somos seres diferentes, na família, na escola, na universidade, na sociedade de modo geral. E a política é uma invenção humana para que a gente possa expressar essas diferenças. Sim, expressar diferenças e conflitos, sem transformá-los em guerra total. Portanto, a política é um mecanismo, ou deveria ser um mecanismo, de equilíbrio,
entre diferenças e conflitos humanos, para que esses conflitos e diferença não se tornem uma guerra total. Basta você ver o que acontece em ano de eleição, né? Os conflitos e as diferenças se expressam à flor da pele e a política passa a ser um laboratório de verdades, inverdades, discussões, falácias, né? Enfim, não vamos nem adiantar aqui, que vocês já conhecem bem como termina tudo isso. Segundo Chauí, a política foi inventada como modo pelo qual a sociedade internamente dividida, reparem bem, a sociedade internamente dividida discute, delibera e decide em comum. Eu chamaria a atenção para vocês desses três verbos. Pela política, a sociedade deve internamente discutir, deliberar e decidir em comum. Vejam bem, política não se encerra em discussão. A discussão, segundo Chauí, é o primeiro princípio, mas não é o único. Não adianta eu ficar discutindo política o ano inteiro na rede social se eu não levar a deliberação ou uma decisão final. Então, a discussão, o debate, ele é ou ela é o primeiro momento. O segundo é a deliberação. E então, vamos decidir o que fazer, o que pode ser feito. E finalmente vem a decisão. Vamos fazer, vai ser feito. Virou lei, virou política pública. Isso é um assunto nosso, vamos tratar em próximas aulas. Então a gente percebe aí que a política, pelos seus conceitos, pelas suas definições, eu peguei apenas algumas, tem muitas outras, pode até divergir dessas, né? Pelos conceitos, definições, histórico da tempo política, nós percebemos que é algo necessário a um mundo dividido, a um mundo plural, a um mundo em que as pessoas se expressam de forma diferente e que os conflitos e as divergências não podem virar guerra total. A política, portanto, seria um meio de conciliar, de amenizar, de adaptar as diferenças dos seres humanos na área de saúde, da educação, na área de meio ambiente, tecnologia, etc, etc, etc. Muito bem. Falando um pouquinho agora do Estado, eu queria me ater aqui a uma coisa muito importante para vocês, nas nossas próximas aulas, que é exatamente essa questão do papel do Estado. Do papel do Estado, né? Do papel do Estado, não só na educação, mas inicialmente na educação. A educação e o Estado tiveram relações conflituosas ou amigáveis, dependendo do momento e do objetivo do Estado naquele instante. Então, eu peguei aqui 4 exemplos da relação a educação com o Estado, ou do Estado com a educação. Vamos voltar para a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a educação era destinada, reparem bem, à formação de um homem militar. Eram estados independentes, Esparta especialmente, né, muito conhecido por esse aspecto militar. Então, o homem grego, aí você vai ter que ver isso, por exemplo, na Guerra de Troia, na Odisseia, na Ilíada, né, que você vai perceber, né, os conflitos dessas cidades-estados gregas, e o Estado e o governo se voltava basicamente para a defesa da cidade ou dos cidadãos. Então, na Grécia Antiga, a educação, portanto, tinha por objetivo, o principal objetivo, em algum momento da vida social, né, a formação do homem militar. Então, dá uma olhadinha, por exemplo, depois, né, na Guerra de Troia e nos livros de Homero, que você vai perceber essa preocupação, né, do cidadão grego com a sua
segurança, por isso a formação de homem militar voltado para a defesa da cidade e do Estado. Já pegando dentro da Grécia, Atenas, dentro da Grécia, eu peguei Atenas, dentro da própria Grécia. Temos uma pequena diferença já aqui, né? Em Atenas, a educação se voltava primordialmente para a formação do homem político. Por isso que vocês ouviram há poucos instantes Aristóteles dizer que o homem é um animal político e que a ciência é uma política que se divide em ética e política propriamente dita. Por quê? Porque nessa visão agora, né, nós temos Aristóteles falando da educação para a formação de um indivíduo político. E a política já foi aqui conceituada por nós há poucos instantes, né, com Chauí, com Bertrand Russell e também com Aristóteles, para que vocês possam alinhar uma visão do termo política na evolução histórica e no seu conceito, eu diria até mais recente. Muito bem, vamos dar um pulo agora para a Idade Média. Qual era a intenção da educação no governo, digamos, dos estados medievais, né? Dos governos medievais? Na Idade Média, vejam bem, cada época tem sua particularidade ou suas características, aquelas mais perceptíveis. Na Idade Média, a educação se voltar para a formação de um homem de fé. Aí eu já recomendo a vocês assistirem, se já viu o romance, o livro, né, do Humberto Eco, assistam ao filme O Nome da Rosa, baseado no romance homônimo, que mostra a vida em um mosteiro medieval, né, tratando de livros proibidos, né, de religiosidade, de perseguição, né, enfim, de inquisição. Então, na Idade Média, há uma aproximação muito forte entre Estado e fé, ou entre Estado e religião. E, basicamente, nesse período inicial da Idade Média, vão se formar os grandes estados europeus, né? A Inglaterra, Portugal, Espanha, etc., né? E aí o que acontece? Quem era que era detentor do texto, das traduções do grego, do latim, né, da Bíblia, dos grandes livros da antiguidade? Era exatamente os monges copistas. Por favor, quando puderem, quem não assistiu, reveja O Nome da Rosa para entender esse contexto. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando, né? Esse contexto em que a palavra escrita, que a formação educacional, vamos chamar assim, tinha relação com o Estado e, em especial, com a fé, com a religião. Mais um salto. Vimos a Grécia Antiga, vimos Atenas, um ponto específico, Idade Média, vamos para a modernidade. Na modernidade vai surgir o quê? A pedagogia burguesa, né? Com o advento da burguesia no poder, com a Revolução Francesa, por exemplo, né? Com as mudanças sociais na Europa, né? O que vai acontecer? A burguesia vai dar o seu contributo à educação e vai surgir uma educação digamos assim, de perfil burguês, a pedagogia burguesa. Por exemplo, em outra aula eu posso falar para vocês sobre o trabalho do Verney, que é um dos mais importantes pedagogos portugueses, né? Uma pessoa de formação religiosa, mas já sob as luzes, digamos assim, das mudanças que aconteceram na Europa, vai produzir uma obra chamada O Verdadeiro Método de Estudar, que é uma das obras importantes da pedagogia e da educação em Portugal e até no Brasil, porque na época o Brasil também é ligado a Portugal politicamente, tinha uma educação no modelo português, pelo menos se dizia, né? Então, nesse caso, é a burguesia que vai trazer para a sociedade a arte de perfil burguês,
né? A educação ou a escola no perfil burguês, o costume, a moda no perfil burguês. Não basta chegar ao poder político, tem também que ter o poder social, o poder artístico, o poder educacional, né? Quer dizer, o poder político leva a burguesia a buscar um Estado em que seus órgãos se voltem para atender a classe dominante, no caso, a classe que chega ao poder, que é a burguesia, e essa burguesia vai tentar implantar suas normas, né, suas crenças, se opondo muitas vezes àquilo que era estabelecido pela aristocracia na Europa, né? Muito bem. Partindo já para esse conceito de o Estado em relação à educação, eu queria também tratar de um outro aspecto importante do Estado em relação à política, né? Inicialmente eu mostrei o Estado, devido à disciplina ser mais voltada para isso, o Estado mais condicionado pelo aspecto educacional, ou pelo aspecto da escolaridade, ou pelo aspecto de implantação de uma política, né? Uma política voltada para educar, pelo menos algum setor da sociedade. Vamos deixar bem claro isso, né? Isso a gente tem que explicar depois melhor na frente, que quando eu falo aqui para a sociedade, é claro que nem todo mundo tinha acesso a essa educação burguesa ou educação medieval, até mesmo os nobres, né? Dependendo da posição, não tinham interesse em educação. Então, por isso que a igreja é que dominava esse setor. E é por isso que do meio eclesial que vão surgir grandes universidades europeias, né? É por isso que até hoje na universidade, naquele ritual de colação de grau, você percebe que o ritual imita, né, o ritual eclesiástico, né? Mas isso aí é assunto para outro momento, ok? Só como curiosidade. Bom, além de relacionar a política, que foi conceituada por Aristóteles, Bertrand Russell, Marlene Chauí, com a educação e com o Estado, eu quero agora falar do Estado e na sua função, a partir, por exemplo, do século XVIII. Pega o século XVIII, para não ser mais, né, mais precisos. A função do Estado em relação à política, em relação ao alcance da política para o cidadão, para a sociedade, ou para grupos. Então, no século XVIII e XIX, a função do Estado, basicamente falando, não quer dizer que seja única, era segurança pública e defesa externa, né? Aí você tem as guerras napoleônicas, a invasão de Portugal, o combate da Inglaterra contra os franceses, né? A separação dos Estados americanos das suas potências europeias, a Revolução Americana, né? A independência do Brasil, dos países latino-americanos. Então, é nesse momento que começa a haver o quê? As independências desses países, por exemplo, da América Latina, exigiam a formação de grupos de segurança pública. O nosso império, por exemplo, teve que trazer de fora mercenários para formar o exército brasileiro, para enfrentar as forças portuguesas, né? Então, nesse momento de Revolução Francesa, Revolução Americana, Inconfidência Mineira, sedições nos estados, por exemplo, aqui do Brasil, contra o governo central, né? E independência dos países latino-americanos, vai exigir que esses países se preocupem com a segurança pública e a defesa externa contra invasões, né? Isso principalmente entre os séculos XVIII e XIX, quando acontecem essas mudanças na geografia política da Europa e, no caso também, da América anglo-saxônica e América Latina. No século XX e XXI, mais perto da gente agora, séculos XX e XXI, o Estado tem como função promover o bem comum da sociedade. Por que eu comentei numa postagem do Instagram que esse tempo nosso é difícil? Por que é difícil? Porque a gente precisa defender o óbvio.
A vacina, as vacinas, a saúde, a educação, a segurança pública são deveres, são funções do Estado. A vacina é para o bem comum da sociedade. A saúde é para o bem comum da sociedade. A educação, esta universidade, esta aula é para o bem da sociedade. Não é para o meu bem, não. É para o meu. É no aspecto de história. É para o meu, é para o nosso. Então, a partir do século XX e XXI, nós vemos as grandes cobranças, Ministério Público, né, sindicatos, instituições, universidades, estudantes, professores, pessoas que vão à rua pedir o óbvio. Por quê? Porque é função do Estado o nosso bem comum. Só que muitas vezes o Estado se omite e transforma uma coisa em uma gripezinha. E de repente a gripezinha ameaça uma sociedade. E o que acontece? Faltou o quê? Faltou o Estado cumprir sua função. Não importa quem é o presidente, quem é o rei, quem é o ministro, quem é o partido, quem é o cidadão. O bem comum independe de quem é o governo. O bem comum, ele é um desejo de uma sociedade. E esse bem comum vai virar depois política pública. Eu acredito que depois dessa pandemia, tudo indica que voltaremos a ter uma política pública muito forte, como teve no passado, né? De vacinação em massa. Nas escolas, nos hospitais, não esperar que venha a doença, que venha a gripezinha, que venha a pandemia, não. É dever do Estado essa promoção do bem comum da sociedade. Então a vacina, a educação, a saúde como um todo, a expansão universitária, a tecnologia, né? Os chips são objetivos que devem ser atingidos pelo Estado. Não interessa quem está lá. Interessa que quem foi eleito para quê, segundo Aristóteles? Para promover o bem público. Porque o homem, ele é um ser político. E como ser político, necessita de política não partidária, mas política subpartidária, para que ela possa servir, né, na instância municipal, estadual ou federal, ao bem comum da sociedade. Bom, onde eu quero chegar? Nós vimos já a relação do Estado com a educação. Eu fiz alguns recortes. Fiz também alguns recortes sobre a função do Estado no século XVIII, XIX, XX e XXI. Para quê? Para dizer a vocês que o Estado precisa atuar em diversas áreas. Saúde, meio ambiente, tecnologia e educação. E é dessa relação de aproximação entre a política, entre o cidadão e as instâncias governamentais que vão surgir as chamadas políticas públicas. Essa ideia de política pública, ela é bastante interessante, ela é bastante útil para a nossa disciplina, né? Se houver algum barulho aí, eu estou gravando. Enquanto isso, está aqui caindo chuva aqui em nossa região. Então, se houver algum barulho aí, vocês já sabem que é chuva caindo aqui em nosso torrão. Então, o que são políticas públicas? Políticas públicas são conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado com a participação de entes políticos ou privados. Vou repetir. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, ético ou econômico, né? Então, de repente, eu faço a política pública para toda a sociedade, mas de repente eu faço o quê? A Lei Maria da Penha, que nasceu de uma política pública e virou lei, né? Ela nasceu de um desejo
depois foi discutido, foi deliberado, virou política pública, hoje é lei, para um determinado segmento da sociedade, né? Porque a violência contra a mulher é um desafio que permanece ainda, né, em nossa sociedade, e a gente tem que ter instrumentos que possam combater esses atos. Então, esses conjuntos de programas, que eu chamo de políticas públicas, eles são ações que o Estado desenvolve ou pelo debate na sociedade, ou pelo debate no Congresso, ou pela sugestão por uma lista de indicações, né, por um abaixo-assinado, por uma experiência na escola, na universidade, ou por sugestão de alguém ou de um grupo social para atingir um objetivo que pode ser global ou específico, né? Então, por exemplo, questões étnicas, as cotas raciais, né, são políticas públicas destinadas a um segmento social que durante a história do Brasil não teve as mesmas facilidades dos outros grupos sociais, e por isso ela é uma política preocupada em quê? Em atingir um grupo específico, no caso, por exemplo, os brasileiros afrodescendentes, né? Os negros, por exemplo, né? Depois a questão vem para os índios, por exemplo, né? As mulheres, as crianças, e sim, cada momento vai dizer se aquilo tem que ser mais abrangente ou tem que ser mais específico. Só para fazer uma observação: existe um documento amplo, geral e restrito, que é a nossa Lei Maior de 88, que é um documento que traz todas as leis preliminares para que outras leis possam ser criadas. Mas lá está a Lei Maior, e lá estão as leis, lá estão os decretos, os artigos, os parágrafos que organizam o Estado brasileiro. Mas além do Estado brasileiro, organiza também o quê? A política pública de educação, de saúde. Foi quem propôs de início logo a criação, por exemplo, da LDB, né? da segunda LDB, né? Foi quem propôs, por exemplo, as mudanças na universidade, no vestibular, a criação do Enem, né? Enfim, tudo isso é um projeto que está lá na Constituição. Que, aliás, não, é uma lei que está lá. E além da Constituição, muitas vezes é preciso que o Estado brasileiro crie política pública de forma geral ou de forma específica para atender elementos sociais, culturais, éticos, econômicos e até também, no caso, de segurança. E nesse momento que estamos vendo agora no Brasil, de saúde pública. Saúde pública deveria ser pública, gratuita e de qualidade, e não apenas se fazer um projeto para atender a um momento específico. A saúde tem que ser permanente, a educação tem que ser permanente, e assim vai se caminhando em busca de um Estado que se pretende ser democrático, né? Bom, complementando essa nossa conversa de hoje, né, porque em outra aula teremos mais detalhes sobre políticas públicas, né? Vamos ter uma aula específica sobre políticas públicas. Vamos aprender como se faz uma política pública, quais são os seus processos, quais são suas estruturas, suas divisões, seus encaminhamentos. Então aguarde, temos uma aula aí muito importante sobre isso. Mas a de hoje, como eu falei, é pré-requisito: política, Estado e educação, funções do Estado e políticas públicas direcionadas à saúde, à educação e a outras áreas importantes do país. Bom, só para fechar essa questão da Constituição, as políticas públicas, como eu já falei assim, de forma mais espontânea, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Então, ela não pode ir contra a Constituição, né? Ela não pode ir contra a Constituição. Por quê? A Constituição já é a lei maior. Lá já estão os embriões das políticas públicas. Lá já estão os direitos e deveres do cidadão. Então, as políticas públicas para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, tecnologia, transporte, segurança, etc., devem corresponder ou correspondem
a direitos constitucionais, né? Ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade. Às vezes, a Constituição foi omissa em algum aspecto, ou não atualizou um certo aspecto, e de repente surge uma pandemia dessa, por exemplo, que exige, por exemplo, uma lei complementar, ou que exige um adendo à Constituição, ou que exige um complemento à lei, ou à lei existente, né? Então, além de serem ligadas à Constituição Federal, é possível também que as políticas públicas elas possam surgir através de poderes públicos, de pessoas, de associações, igrejas, sindicatos, universidades, escolas, né? Que possam fazer o pedido da incorporação de novos direitos de pessoas, de comunidades, de coisas ou de bens materiais e imateriais. Então, estamos vivendo um momento muito sério no nosso país, no mundo, mas lá no Brasil especificamente, né? Por quê? Estamos vivendo uma crise sem precedentes na educação, gerada por outras crises, né? De outros setores, inclusive no setor chave, que é a política. E aí o que acontece? A saúde e a educação são direitos universais de todos nós. Aí eu preciso ir ao Instagram, eu preciso gravar um áudio, eu preciso ir à rua, à TV, ao rádio, ao jornal, cobrar aquilo que é óbvio. A educação e a saúde são direitos universais de todos nós. Assim, as políticas para a educação e para a saúde são instituídas pela própria Constituição Federal. E aí fica meio esquisito dizer para vocês, não, eu estou cobrando aqui a vacina quando ela já é prevista com o direito da sociedade. Eu estou brigando pela vacina com o direito da sociedade. Estou brigando pelo livro quando já existe o PNL, né? Estabelece o livro didático para o país. Então, a gente precisa entender também que nas nossas aulas vamos precisar também conhecer alguns mecanismos importantes, né? Como a Constituição Federal, como por exemplo o Enem, como por exemplo a LDB, né? Os PCNs e outros instrumentos que vão nos capacitar a entender o que é a política pública, que ela é um direito do cidadão, que é um dever do Estado e que precisa simplesmente exigir que a lei seja colocada em vigor, seja cumprida. Então, por isso vamos entender como funciona a política pública, como se cria a política pública, quais são os seus ciclos, quais são suas fases e, principalmente, quais são as políticas voltadas à educação brasileira, baseada nas nossas legislações federais, estadual e municipal. Então, é basicamente isso que eu queria que vocês entendessem nessa aula, que é um pré-requisito. Um pré-requisito para quê? Para entender tudo que vem por aí, que são elementos fundamentais para a disciplina que vocês estão estudando, chamada de políticas educacionais. Reparem bem, eu falo de política lá em cima, olha aqui, lá em cima, política, lá em cima, política, lá. Aí vem o quê? Políticas públicas, ok? E vem o que agora? Políticas educacionais. Anota o seu caderno aí, a sequência. Vai lá no topo da pirâmide, passa a pirâmide, lá no topo, bota política, bem grande. Lado esquerdo, você coloca políticas públicas. Do lado de cá você coloca o quê? Política educacional. Então, a última depende da segunda, que depende da primeira. As duas dependem da primeira. Por isso que se diz no Brasil, quando se tem vontade política, tira-se leite de pedra. Quando se não tem, temos que ir na rua brigar pelo óbvio, que é o cumprimento da lei que estabelece que a educação, que a saúde, que a água, que a segurança pública são direitos do cidadão. E todos nós somos o quê? Animais políticos. E sabemos que a política, ela tem como objetivo o bem-estar social.
individual e coletivo. E eu queria dizer a vocês que vou já deixar para vocês a nossa segunda questão bônus. Muito bem. Eu gostaria de dizer a vocês que no início da aula eu fiz uma pequena fala em homenagem ao educador Paulo Freire, né? Através de um trecho de um artigo do Andreola Balduino, chamado O Processo do Conhecimento em Paulo Freire. E eu queria repetir essa passagem. Vou mandar essa passagem também para o nosso grupo de WhatsApp. Lembre-se, todas as questões bônus devem ser respondidas aqui embaixo, nos comentários do canal do YouTube. O WhatsApp é para dar uma informação, dizer que postei uma aula, dizer quando é que vai ser a avaliação, dizer qual é o conteúdo da disciplina, enviar material, mas as respostas às questões bônus devem ser feitas no próprio instrumento de trabalho, que é o canal do YouTube. Agora, as provas e os artigos deverão ser enviados para o e-mail institucional do professor. Mas isso aí eu falo na hora certa. Mas já disse a vocês que e-mail é esse, o e-mail que eu vou utilizar para os trabalhos escritos de vocês. Esse e-mail eu já comuniquei isso naquela aula inaugural, naquela live. Mas não é hoje o momento. O momento hoje segunda questão bônus deverá ser enviada para os comentários no nosso canal no YouTube. O texto é o seguinte: ouçam, mas eu vou mandar para vocês esse pequeno texto para que vocês possam trabalhar. Este deveria ser nosso desafio maior de intelectuais e de pesquisadores. Estou falando para futuros intelectuais, pesquisadores da nossa universidade ou de outras. Deste fim de século e do milênio, reinventar um conhecimento que tenha feições de beleza, reconstruir uma ciência que tenha um sabor de vida e cheiro de gente, num século necrófilo que se especializou na ciência e na arte da morte, da guerra e da destruição. Eu queria pedir a vocês que relacionassem esse fragmento de texto com o atual momento que estamos vivendo. Repito, relacionem, encontre aproximação entre esse texto que eu acabei de ler e o atual momento vivido no mundo, ou se quiser no país, ou se quiser no Ceará. Não tem problema, Ceará, Brasil ou mundo, porque a situação ela é basicamente, se não similar, mas há muitos elementos parecidos. E aí, você faz um textozinho, 10 linhas, Adriano, pode ser 15, 20, pode, 10 linhas, 15 linhas, e manda para os nossos comentários no canal do YouTube. Você curte a aula, para que o YouTube veja, esse professor aí tem bons alunos que acompanham, vamos dar espaço para ele no YouTube, vamos fazer live com ele aqui no YouTube, vamos dar espaço para a Universidade do Cariri, a URCA, então você curte a aula, em seguida você faz um comentário, relaciona esse texto, do Andreola Balduino, com o atual momento que se vive, ou com a atual conjuntura vivida no nosso estado, no nosso país, ou em partes do mundo conhecido. Alguma pergunta? Se houver alguma pergunta, você manda para o canal ou manda para o grupo do WhatsApp. Mas eu creio que a pergunta maior é essa. Se entenderam, vão pegar esse texto e vão tentar entender que elemento desse texto, que é o texto de um educador falando de uma época de um grande educador,
Então, é um texto da disciplina pedagógica de vocês, mas que pode ser relacionada com a ciência, com a saúde, com a política, com a conjuntura atual vivida. Muito obrigado e vou mandar para vocês esse texto para que vocês possam ter mais detalhes, né? Não se agoniem, não se avexem e mandem essa resposta, questão bônus, até a próxima sexta-feira dessa semana. Se quiser, pode mandar no mesmo dia. Até a próxima.